Boa noite, pessoal. Chegamos à oitava aula dessa série de aulas que eu fiz do ATLS, né, a 10ª edição, livro de 2018. Todas as aulas são embasadas nesse livro. Hoje a gente vai falar sobre trauma vértebro-medular. Então, se você não viu as aulas anteriores ainda, por favor, assista, pois essa aula segue uma cronologia. Os conhecimentos que você obteve nas aulas anteriores, não só com elas, mas com a leitura do livro, que você certamente fez. Se não fez, faça. Isso vai fazer com que você aprenda mais. Estão todos de uma forma pensada para que você vá adquirindo gradualmente e consiga construir um raciocínio clínico de acordo com a cronologia normal das coisas. A apresentação de todas as aulas, como eu já fiz, então vou fazer novamente. Esse sou eu. Esclarecimentos, como já falei, vou repetir, o livro da TLS da 10ª edição é o nosso livro guia. Todos os slides foram feitos por mim, não existe slide copiado de absolutamente ninguém. Todas as imagens são do meu arquivo pessoal ou estão disponíveis na internet. Eventualmente, se houver alguma imagem que seja do domínio de alguma pessoa, especificamente, vai ser relatado no momento em que essa imagem for exibida. E as aulas não substituirão o curso. O que é que isso significa? Você que é médico, faça o curso do ATLS. Você que é enfermeiro, enfermeira, faça o ATCN, que é o Advanced Trauma Care for Nurses. Então, a estratégia do ATLS tem por finalidade padronizar o atendimento, no intuito de diminuir mortalidade, e nós obtivemos êxito com isso desde a década de 1980, né? Obedecendo prioridades. Quais são essas prioridades? ABCDE, então isso a gente já falou de várias outras aulas, não vou ficar aqui repetindo. É importante que você entenda que, apesar do ABCDE, apesar dos conhecimentos serem utilizados de forma organizada, via aérea, controle da coluna cervical, B de breath, respiração, C de circulation, controle da hemorragia, D de disability, que é o exame neurológico, e E de exposure e controle da hipotermia, exposição e controle da hipotermia, é importante que você saiba que tudo isso é feito de forma simultânea. Você não vai simplesmente ficar no A e esperar até que alguém aborde o C depois que você fizer o A. Então, você está fazendo o A porque você sabe que uma via aérea obstruída leva o paciente à morte mais rápido do que sangramento. Porém, nada impede que uma pessoa da equipe já esteja abordando também essa parte, fazendo um acesso periférico, infundindo cristalóide aquecido a 39 graus Celsius, colhendo sangue para exames, etc. E comprimindo qualquer sangramento eventual. Importante que você tenha isso em mente e também treine sua equipe. Treinamento da equipe é importante para que você obtenha êxito no seu atendimento e que você tenha plantões mais tranquilos. Então, traumatismo vértebro-medular. Algumas estatísticas que são importantes. Cerca de 5% dos pacientes com trauma crânioencefálico têm trauma de coluna. Aqui é importante que você entenda que trauma de coluna não significa trauma de medula. Separar o traumatismo de coluna do traumatismo de medula é importante. Nem todo paciente que tem trauma de coluna vai ter déficit, ou seja, a medula pode estar intacta. Daí o sentido de você fazer imobilização adequada. Cuidado, se você acredita que o paciente pode ter lesão, por exemplo, um paciente que teve um traumatismo e tem dor na coluna, esse paciente pode ter lesão, você tem que imobilizar essa coluna de uma forma adequada. Pode ser que ele não tenha lesão de medula. E 5% dos pacientes que têm trauma crânioencefálico vão ter trauma de coluna e podem ter trauma de medula, consequentemente lesão. Outra estatística importante, 25% dos pacientes que têm trauma de coluna vão ter pelo menos um trauma craniano moderado ali associado. É importante que você entenda isso aí que eu estou falando, quer dizer, no primeiro caso, 5%, o paciente foi atendido por um trauma craniano, ele vai ter trauma de coluna associado. E no segundo caso, 25%, o paciente foi atendido por trauma de coluna e ele vai ter trauma de crânio associado. Aí você pode dizer assim, Franklin, e na coluna, qual é a região mais comumente atingida? Em que região eu vou ter uma maior incidência de lesão, de fratura com lesão de coluna e medula? Você vai ter 55% dessas lesões localizadas na região cervical, 15% você vai ter na região torácica, 15% na região tóraco-lombar e 15% na região sacrococcígea.
E daí você entende por que esse interesse, essa importância que é dada pelo ATLS na região cervical, quando você aborda via aérea e controle da coluna cervical, via aérea e controle da coluna cervical. Isso é muito importante, 55% das lesões estão localizadas nesta região. Então você tem que saber disso e tem que imobilizar de forma adequada. Ah, Franklin, mas eu tenho uma dúvida. Quando é que eu retiro o colar na sala de urgência? Quero pedir para você esperar um pouco e a gente vai ver isso mais adiante. Outra coisa que eu preciso dizer para você, cerca de 10% dos pacientes cerca de 10% dos pacientes que apresentam lesão de coluna, de coluna vertebral, vai ter uma outra lesão de coluna não contígua, distante daquela região. O que é que isso significa? Você identificou uma lesão na coluna cervical, 55% acontece lá, eu vou ter que radiografar toda essa coluna. Toda a coluna desse paciente tem que ser submetida a um estudo radiográfico. Ah, mas eu tenho tomografia. Tomografa toda a coluna desse paciente. Aí eu tenho ressonância. Provavelmente você não vai fazer ressonância, porque a ressonância é um exame demorado, mas pode ser que o neurocirurgião solicite uma ressonância, pode ser que o traumatologista solicite uma ressonância. O paciente com colar cervical e prancha longa pode não estar 100% imobilizado. Lembre-se disso. Muitas vezes você acredita que o fato de estar de colar cervical ele está imobilizado. Ele pode mexer um pouco de um lado e de outro. O colar só vai garantir aí uns 80% de imobilização. Você vai precisar, na região cervical, ainda dos head blocks. Não é red block, é head block, é bloqueio da cabeça mesmo. Você vai precisar dos tirantes, que são na região da testa e na região do queixo. E aí você vai conseguir imobilizar toda a cabeça e a região cervical. Mas e o resto do corpo? Pode ser que o paciente tenha uma lesão torácica, pode ser que tenha uma lesão tóraco-lombar e ele consiga movimentar. E pode ser uma lesão instável e você piore uma eventual lesão de medula. Então, existe imobilização também para o corpo. Dependendo da sua suspeita de lesão de coluna e lesão de medula, você vai precisar imobilizar melhor esse paciente. É possível, como eu já falei, retirar o colar cervical após a realização do exame primário na sala de urgência. Na verdade, no livro do ATLS, você vai encontrar aí no canto à direita, no terço médio da página, eu não me lembro agora a página, mas vai ficar nessa região, terço médio da página à direita, próximo do final do capítulo de trauma raquimedular. Existe um relato de que você pode retirar, inclusive no pré-hospitalar. Claro que o livro do ATLS não é para pré-hospitalar, o livro para pré-hospitalar é o PHTLS. Porém, nós temos critérios, o CCR, né, que é o Canadian C-Spine Rule, e o Nexus, que eu vou falar mais adiante, tem critérios para você retirar o colar, seja no pré-hospitalar, seja no intra-hospitalar, e aqui eu vou ensinar vocês a retirar o colar no intra-hospitalar. Nem todos os pacientes vão precisar de radiografia de coluna cervical, você vai fazer em casos selecionados. O que é que isso significa? Em outrora, nos ATLS, nos livros anteriores, na 9ª, na 8ª edição, você tinha necessidade de fazer radiografia, na 9ª menos, mas na 8ª com certeza, radiografia de tórax em AP, de pelve em AP e de coluna cervical em perfil. Agora, na 10ª edição, já está definido, você vai fazer em casos selecionados. Nem todos os pacientes vão precisar de radiografia de coluna cervical em perfil. E quando você for fazer a radiografia de coluna cervical em perfil, claro que você vai ter que ter critérios. Se eu vou fazer uma radiografia, eu estou solicitando porque eu acho que tem alguma lesão. Não faz sentido você fazer uma radiografia porque tem que fazer uma radiografia. Não é assim. Você vai ter que ter critério. O paciente tem dor. O paciente é um politraumatizado, está em coma e eu vou precisar, porque ele está em coma, de uma radiografia de coluna cervical. O que é que deve constar nessa radiografia de coluna cervical, já que você solicitou e você suspeita de lesão de coluna cervical, que tem 55% das lesões, deve conter na radiografia base do crânio, 7 vértebras cervicais, as 7 vértebras cervicais, e pelo menos a metade superior da primeira torácica, idealmente a primeira torácica. Claro que você vai ter problemas com pescoço curto, claro que você vai ter problemas com técnicos de radiologia que não estão nem aí, que estão fazendo o serviço sem querer fazer, você vai ter problemas diversos. Então, se você deseja ver a coluna cervical, se você solicitou a radiografia é porque você quer ver a coluna cervical, então você vai ter que lançar alguns artifícios, lançar a mão de alguns
de algumas técnicas para visualizar toda a coluna cervical. Se você não visualizou por algum motivo, você manda repetir a radiografia, tem que ter a base do crânio, tem que ter as 7 vértebras cervicais e a metade superior da primeira torácica. Não conseguiu, você pode fazer a incidência do nadador. Os raios entram por debaixo da axila. Não conseguiu, porque você não vai necessariamente saber ler a radiografia. Se você faz o curso do ATLS, você consegue aprender a ler a radiografia cervical. Mas a radiografia com incidência do nadador é uma incidência que a gente não tem o hábito de ver. O que é que eu faço? Tomografia. E tomografia computadorizada é um exame que deve ser realizado com o paciente hemodinamicamente estável. Se você não sabe disso, veja as outras aulas que eu falei isso na aula de trauma abdominal e pélvico e falei isso na aula de choque também. Na aula de trauma torácico também, que essa aí vai estar no Dailymotion. O YouTube bloqueou e excluiu o vídeo. Porém, para fazer tomografia eu preciso de um paciente hemodinamicamente estável. Então, se eu for fazer a radiografia, se eu escolhi um paciente que tem critérios para fazer radiografia cervical em perfil, lembre-se que tem que ser visualizado. Essas estruturas todas que eu falei têm que ser visualizadas para ser uma radiografia adequada, no padrão que você tem que ver. Base do crânio, 7 vértebras cervicais, metade superior da primeira torácica. E lembre-se sempre da possibilidade de choque neurogênico. Então vamos lá, o que é choque? Volta lá na aula de choque e vou repetir aqui mais uma vez. Choque não é perda de sangue, choque é hipoperfusão tecidual de oxigênio. Seja esse choque hipovolêmico, seja esse choque neurogênico, seja esse choque de qualquer causa, cardiogênico, séptico, etc. Em todos esses tipos de choque, você vai ter hipoperfusão tecidual de O2. Então essa é a definição de choque. Como essa é a definição, no tratamento você tem que dar O2 e tratar a causa básica. No trauma, a causa principal de choque é hipovolemia e não é somente volemia, não é somente plasma, não é plasma, você está perdendo sangue. Então é hipovolêmico do tipo hemorrágico. Essa é a principal causa de choque no paciente vítima de trauma. Não se esqueça disso porque mesmo nos pacientes com possibilidade de choque neurogênico, você vai ter que pesquisar se ele tem choque hemorrágico. Lembre-se disso. Os pacientes que têm choque neurogênico terão lesão de medula, pelo menos no nível de T6, ou seja, sexta vértebra torácica ou acima disso. T6 ou D6, T de torácico, D de dorsal. É a mesma coisa. Então, se você tem uma lesão de T6 ou acima disso, você vai ter uma perda do tônus vasomotor. Então, imagina que o vaso tem um tônus, seja veia ou artéria, tem um tônus que mantém um certo grau de volemia, quantidade de sangue que está contida dentro desses vasos, pois eles têm um certo tônus. Tônus é aquele estado de contração muscular em que, mesmo em repouso, o músculo está contraído. Isso é tônus. Seria o músculo contraído em repouso. Se você quer entender isso de forma mais pormenorizada, vai estudar lá em fisiologia do tônus muscular, fisiologia da musculatura. Então, não vou falar aqui pormenorizadamente. Quando você tem uma perda do tônus vascular, então o vaso relaxa todo, você vai ter um grande continente, o vaso relaxou e você vai ter o mesmo conteúdo, a mesma quantidade de sangue. E esse sangue, consequentemente, já que o continente relativamente aumentou, você vai ter uma hipovolemia relativa. Então, esse paciente vai ter hipotensão, sem dúvida. Porém, com a lesão de medula, você não só tem perda do tônus vasomotor, você vai ter perda também da resposta simpática cardíaca. O coração, que normalmente responderia com taquicardia para compensar essa hipotensão, no choque neurogênico não responderá. Então, fala-se muito, nos livros da TLS, você vai ver choque neurogênico como hipotensão sem taquicardia reflexa. Não necessariamente você vai ter bradicardia. Às vezes você tem a frequência cardíaca normal, vai estar lá em 70 batimentos por minuto e a pressão 5 por 0 ou 7 por 3, 70 por 30 milímetros de mercúrio. Você vai ter hipotensão sem taquicardia reflexa. Cuidado, pegadinha. Se o paciente é um politraumatizado, ele pode ter lesão de fígado, pode ter lesão de baço, ele pode ter uma hemorragia intraperitoneal, hemorragia intraabdominal, e isso ser mascarado, porque não vai ter dor,
Você não sabe porque o paciente está hipotenso, você fala assim, ele está hipotenso porque ele tem choque neurogênico. Cuidado, ele pode ter choque hipovolêmico associado e você não conseguir diagnosticar isso, dessa forma o paciente falecer. Cuidado, isso é pegadinha, cai muito em concurso e cai muito na vida. Todos os pacientes com trauma medular, você vai ter que investigar esse abdômen de forma pormenorizada. Acenda a luz amarela, acenda a luz vermelha. Faça estudos desse abdômen. Franklin, como é que eu vou estudar esse abdômen? FAST. Você vai fazer ultrassom. Mas identifiquei sangue, vai ter que operar? Não necessariamente. Se você identificou sangue, você vai pedir uma avaliação do cirurgião. Eu estou aqui considerando que você não é cirurgião. O cirurgião não vai assistir essa aula aqui. No máximo, um R1 de cirurgia vai assistir a essa aula aqui, porque o cirurgião já sabe de tudo. Então, ele vai achar que, não, esse cara está falando bobagem. Cuidado! Os pacientes podem ter hemorragia intraabdominal, podem ter uma lesão de medula associada. Se eles estão acordados, eles não vão ter dor abdominal, que é um dos sinais nos pacientes que não tem lesão de medula, mas tem lesão intraabdominal. A dor abdominal, quando você palpa. No FAST, né, na ultrassonografia, se você não sabe como é feito o FAST, volta lá na aula de traumatismo abdominal e pélvico, você vai entender. Nossa boca ficou seca aqui, vamos adiante. Então tem que fazer o FAST e não necessariamente os pacientes que têm FAST positivo vão ser submetidos à cirurgia. Tem paciente que tem FAST positivo, é pouco sangue, ele fará FAST seriados. Ok? Lembre-se disso, talvez essa informação seja a mais valiosa ou uma das mais valiosas dessa aula. Porém, tem muito mais coisa adiante. Não saia daqui. Se você desejar, se você estiver achando, essa aula está muito longa, então para aqui que já valeu a pena para você. Ok? Contactar um neurocirurgião precocemente. Isso é muito importante. Então, qual quadro clínico o paciente com trauma raquimedular vai apresentar? Primeiro, ele vai ter incapacidade de movimentar os pés e os braços, né? Os membros superiores e membros inferiores. Esse paciente vai se apresentar, primeiro vai ter história, né? Volta um pouco, rebobina aí, primeiro a história. No verão aqui, eu moro em João Pessoa, é muito quente, você tem o trauma bem frequente que é mergulho em água rasa. Aquela festa de família, final de semana, o indivíduo vai pular, está na maior farra ali com os amigos, bate a cabeça numa água rasa e lesiona normalmente ali C5. Então, mais uma informação importantíssima. Qual é a vértebra mais frequentemente lesionada? Quinta vértebra cervical. C5 é a vértebra mais frequentemente lesionada. Lesionou ali C5 e para de mexer os braços, para de mexer as pernas. Clinicamente, como é que esse paciente vem? Além da ausência de movimentos de membros inferiores e de membros superiores. Você vai ter um paciente suado, sudoreico e quente. A gente chama pele diaforética. Você vai ter um paciente que muitas vezes ele tem o pênis ereto. Priapismo é um dos sinais de lesão de medula nesses pacientes que se apresentam na urgência. Dessa forma, com perda dos movimentos membro superior e inferior, priapismo é um dos sinais de lesão de medula. Aí você vai ter hipotensão e você pode ter frequência cardíaca normal ou bradicardia. Frequência cardíaca normal ou bradicardia. Via de regra, geralmente fica ali na frequência normal. É de se esperar que um paciente que tem hipotensão tenha taquicardia reflexa. Claro que vai ter dor também na região cervical, isso é um dos sinais de lesão de coluna e, consequentemente, de medula. Então, você pode perguntar assim, Franklin, esse paciente que tem lesão de C5, ele vai ficar tetraplégico mesmo? Como é que eu sei o nível de lesão que vai fazer com que esse paciente fique tetraplégico ou paraplégico? Para isso é importante que a gente tenha noção das raízes nervosas que vão para a medula. Para a gente tenha noção do que são dermátomos e do que são miótomos. Dermátomos são regiões no corpo que são inervadas pela parte sensitiva dos nervos. Os nervos têm partes sensitivas e partes motoras. As partes motoras, lembre de um motor de um carro. O motor de um carro está na região da frente do carro. Então, os nervos que vão para os músculos,
os nervos responsáveis pela parte motora saem da região da frente da medula. Então você lembra que os nervos que saem da frente da medula vão para a região motora. Você lembra de um motor de um carro e você vai ter a noção do que são miótomos. Então, miótomos são regiões do corpo inervadas pela parte motora dos nervos. De onde sai a parte motora dos nervos? Sai da parte da frente da medula, ou medula anterior, ou medula ventral. Frente, ventral. E a parte posterior, ou medula dorsal, posterior, letra O de dorsal, você tem os nervos sensitivos. Os nervos sensitivos vão inervar regiões do corpo. Essas regiões são chamadas de dermátomos. E os dermátomos vão transmitir sensação tátil, sensação de pressão. Então, dermátomos são responsáveis por sensibilidade, miótomos responsáveis por motricidade. Não se esqueçam disso, a gente vai falar disso mais adiante. Um pouco da anatomia, e aqui eu vou repetir o que eu falei. Aqui a medula, a coluna, melhor dizendo, né? A coluna na incidência lateral, aqui a coluna na incidência anteroposterior. Perceba que aqui na região inferior você tem o corpo vertebral muito maior, um corpo muito mais largo, consequentemente muito mais forte e difícil de você ter lesão, né? É mais difícil você ter uma lesão nessa região, até porque você tem estruturas protegendo a região anterior aqui, e do que na região superior, né? Quanto mais alta a medula, mais móvel, a coluna, quanto mais alta a coluna, mais móvel e mais frequente a lesão de coluna e, consequentemente, de medula. Aqui um pouco da anatomia da medula. A medula vai estar no canal vertebral. Alguns livros trazem como canal medular, mas não é medular, porque o canal não é na medula, é na vértebra. E dentro da vértebra vai estar a medula. Você vai ter a região posterior. Da região posterior saem os nervos sensitivos, posterior ou dorsal. Lembre do exemplo que eu disse. Da região ventral, ou seja, na frente, saem os nervos motores. Então, posterior dorsal sensitivo vai inervar regiões do corpo que a gente vai chamar de dermátomos. Região ventral vai inervar musculatura, que são os miótomos. Não se esqueçam disso, que eu acho que nunca falaram para vocês dessa forma, de forma tão veemente. Aqui nós temos representada a primeira vértebra cervical, chamada de atlas, e a segunda vértebra cervical, chamada de axis. Interessante que você veja essa região aqui do axis, que ela vai entrar no atlas. Atlas é a primeira vértebra cervical e é em lembrança, é uma alusão ao deus grego Atlas, que carrega o globo terrestre nas suas costas. Por isso chama Atlas, que está ali, a primeira vértebra, e acima dela você vai ter o occipito e a cabeça da pessoa. O axis, que é C2, entra assim no Atlas, ó. Então, C2 tem uma região chamada processo odontoide, que entra dessa forma mesmo. Pode parecer o que for. Se você é adulto, você não está rindo de nada aqui, você não está sendo bobo de rir disso aqui. Então, entra assim. O axis, que é C2, tem um processo odontoide que entra no Atlas. E qual a importância de saber disso, né? Eu vou passar aqui o slide, vocês vão ver o próximo slide, como o axis entra no Atlas. Qual a importância de saber disso? Ora, se eu tenho Atlas e eu tenho axis, eu tenho também medula passando lá no meio, eu tenho contato ali, eu posso ter lesões nessa região pelo traumatismo direto com a medula sem fratura. Existe uma síndrome chamada síndrome da criança sacudida, que é chamada luxação atlanto-occipital. É aquele louco que balança a criança, né? Aquele pai irresponsável que balança a criança.
e existe uma luxação na região entre o atlas e o occipito, não é do que eu estou falando agora, que é C1 e C2, não é isso, e lesiona a medula e a criança falece por não respirar, parada respiratória, lesão de bulbo. O bulbo é a estrutura que faz você dormir em paz. Você dorme e não precisa se lembrar que precisa respirar. O bulbo faz isso por você. Então, a síndrome da criança sacudida, a lesão característica é a luxação atlanto-occipital. E aí, entre C1 e C2, você pode ter, inclusive, lesão de medula sem fratura. É importante que você saiba, que você veja novamente esse slide aqui, essa articulação do axis, que é C2, com atlas, que é C1. Deixa eu parar aqui, parar nessa região, voltou, passou. Pronto, aqui você está vendo, deixa eu reproduzir aqui o vídeo, reproduzindo aqui, produzir mais um pouco. Deixa eu ver aqui, aí, no perfil aqui você vê o axis entrando em C1. É importante que você tenha essa noção, importantíssimo. O que é uma lesão completa e o que é uma lesão incompleta? Lesão completa é aquela em que você, abaixo dela, não tem nenhuma função. Lesão incompleta é aquela que abaixo dela você vai ter alguma função sensitiva e você vai ter alguma função motora, ou uma ou outra. Você pode ter uma lesão sensitiva, pode ter uma função sensitiva e pode ter uma função motora. Isso é uma lesão incompleta, ou uma ou outra. Lesão completa é aquela que abaixo dela você não tem função alguma, seja função sensitiva, seja função motora. Então, os dermátomos e miótomos, já falei para vocês, vou falar aqui dos principais miótomos do membro superior. Se você quiser saber mais, você vai estudar, isso aí será uma outra aula. Tem muita aula no YouTube, não dessa forma aqui que eu estou falando, dessa forma só eu falo, né? Ah, esse cara quer ser demais? Não, porque eu sou diferente dos outros, só eu falo assim. Então, miótomos. Você pode pensar assim, Franklin, para o indivíduo ficar tetraplégico, ou seja, ele não mexe os braços e as pernas, qual o nível de lesão? Vamos lá, miótomos. Quem faz esse movimento aqui, ó, de elevação do ombro é C4. C4. Elevação do ombro aqui, ó. Então, aqui eu estou com os dois C4s. Os dois C4. Duas raízes de C4, vai. Aqui, elevando. Quem faz essa abdução aqui é C5. Quem faz a contração, a flexão do cotovelo e extensão do punho. Olha só, flexão do cotovelo tá forte, hein? Tá malhando. Flexão do cotovelo e extensão do punho, C6. Extensão do cotovelo e flexão do punho, C7. Tá, não dá nem para ver mais aqui na imagem. Extensão do cotovelo e flexão. Extensão do cotovelo, flexão do punho, C7. C8. O polegar chegando aqui no quinto dedo. E T1, C8, você vai falar C8, entre C7 e T1 tem a raiz de C8. E essa abdução do quinto dedo aqui, você tem T1. Esses são os miótomos principais. A gente vai ter miótomo no membro inferior e aí você estuda. Não vai ficar só nessa aula aqui, né? Tá querendo demais. Dermátomos, regiões de inervação sensitiva, que sai de onde? Região posterior da medula, lembra disso. Miótomo, motor anterior. Dermátomo posterior, raiz sensitiva. T4, mamilo. T8, apêndice xifoide. T10, umbigo. T12, sínfise púbica. Ok? Quer repetir? Volta o vídeo aí. Vou falar só essa vez mesmo. Região perianal S4, S5. Tá? Não se esquece disso. Vamos adiante. Já falei de choque neurogênico. Na verdade, choque neurogênico é uma manifestação pós-trauma de caráter hemodinâmico. O choque neurogênico é isso. Você tem hipoperfusão tecidual de O2, porque é choque, né? Mas é uma manifestação de caráter hemodinâmico. Aí você diz assim, e o choque medular? Choque medular seria uma flacidez, perda do tônus muscular,
né? Você vai ter aquilo lá após a lesão. E perda dos reflexos após a lesão medular. Primeiro você vai ter flacidez e depois você vai ter espasticidade em alguns pacientes. É importante ter essa noção aí. Choque neurogênico é um evento primordialmente hemodinâmico. Síndromes medulares após lesão de medula, você vai ter 3 basicamente que você deve estudar, não vou falar delas aqui, seria outra aula. Síndrome central da medula, o que cai nas provas de residência é que central da medula você vai ter diminuição da força de membros superiores maior do que a diminuição de membros inferiores, então isso é a síndrome central da medula. Você vai ter síndrome anterior da medula e Brown C4. Quer saber mais detalhes? Estude, isso aí será uma aula à parte. O que é que deve ser visualizado na radiografia cervical em perfil? Já falei para vocês, base do crânio, sete cervicais, metade superior de T1. Pessoal, muita gente tem dúvida de como localizar. Eu vou contar aqui para vocês as vértebras, vou dar um macete para você localizar C2. Localizando C2, você localiza todas as outras, ok? Então, base do crânio, aí você sai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está aqui T1 todo, ainda tem T2. Esse técnico de raio-x, esse técnico de radiologia é sensacional, né? Cara, muito bom. Ah, como é que eu localizo de cara? Como é que eu de cara já vou saber quais são as vértebras, né? Olhando de longe já, estou lá deitado na cama e o interno traz a radiografia. O processo espinhoso de C2, ele é o mais gordinho, mais largo aqui. Tem gente que vai ter bobagem em dizer, gordinho, tá falando gordinho na internet. Deixar de bobagem aí. Politicamente correto não é comigo, tá? Não desrespeito ninguém, mas também não tem bobagem aqui não. Então, esse processo espinhoso, e se você não sabe o que é um processo espinhoso, sugiro que você volte lá para a anatomia, volte para estudar, invista em você, estude. Então, o processo espinhoso de C2, ele é o mais largo. Ele é esse aqui, o mais gordinho. Isso vai se repetir em todas as radiografias de coluna cervical em perfil, tá? Então, aqui é C2, portanto, aqui é C1. E abaixo C3, C4, C5. Lembre que a maioria das lesões de coluna e de medula é em C5, C6, C7, T1. E não se esqueça que para a radiografia estar adequada, ela tem que ter base do crânio, sete cervicais, pelo menos metade superior da primeira torácica. Então, lesões de coluna que vale a pena você aprender. Já falei da luxação atlanto-occipital, que é característica da síndrome do bebê sacudido. Vamos falar aqui da fratura de Jefferson, que é de C1. Vamos falar da fratura de Hangman, que é de C2. Fratura de odontoide, que também é em C2. E a fratura de Chance, que é importante que a gente tenha noção de todas essas fraturas para que a gente não saia leigo de tudo daqui, né? Então, a fratura de Jefferson, que é a fratura de C1, vai acontecer num trauma chamado trauma axial. Como é esse trauma axial? Imagine que eu estou aqui, eu sou um trabalhador braçal e eu peço que atirem sobre minha cabeça um saco de cimento. Já vi até um vídeo no YouTube aí, um cara que está a mais ou menos uns 10 metros de altura e joga um saco de cimento. Isso é a lesão característica da fratura de Jefferson. Bate na sua cabeça e C1 faz isso aqui, ó. Se afasta. C1 se afasta, as massas laterais de C1 se afastam. Essa é a fratura de Jefferson, tem que ser tratada por um neurocirurgião. Então, uma vez que você identifique a fratura de Jefferson, você vai ter que imobilizar esse paciente. Obviamente, é um paciente que vai ter dor cervical. Se ele tem dor cervical, você não vai tirar colar. A gente vai ver os critérios para retirada de colar. Franklin, a melhor incidência radiográfica, porque esse exame que eu mostrei aí não é radiografia, né? Isso é uma tomografia. A melhor incidência no exame radiográfico para ver fratura de C1 é a transoral. E o que é a transoral? Transoral é uma radiografia com a boca aberta, por isso transoral. Então vamos ver aqui uma transoral? Tá aí, você tem aqui de novo C1, aqui você tem o processo odontoide. Lembra que eu falei que o processo odontoide de C2 entra em C1? E aqui, ó, veja que não está simétrico. Aqui é C1 e aqui também é C1. Não está simétrico, você tem um afastamento das massas laterais de C1. Então, fratura de Jefferson,
Vamos ver novamente a fratura de Jefferson aqui. Você vai ter aqui o sinal do índio, né, que é uma seta. Mas olha só, C2, lembra que eu falei que o processo espinhoso de C2 ele é o mais largo, é o mais gordinho? Se C2 está aqui, C1 está acima, você tem uma fratura nítida aqui, duas fraturas. Neste caso, deu para ver no perfil, mas a incidência melhor para você ver fratura de Jefferson, incidência melhor, parece mestre Yoda. A melhor incidência para você ver fratura de Jefferson é a transoral, sem dúvida. Pessoal, nunca mais vocês vão deixar de visualizar processo odontoide. Lembram que eu falei que o odontoide entra lá em C1, o axis, que é o odontoide, deixa eu botar aqui, entra em C1, tá? Então, como é que eu vejo isso na radiografia? Nunca mais você vai esquecer, você vai dizer, peraí, Franklin falou que o processo espinhoso de C2 é o mais largo, tá aqui. C2 está aqui, então aqui é C1. Olha o odontoide aqui. Nunca mais você vai deixar de ver o odontoide. Eu fiz essa aproximação aqui dessa radiografia exatamente para exemplificar isso. Para visualizar uma fratura de odontoide, a melhor incidência também não é essa. Pode ser que você consiga visualizar, mas não é essa a incidência. Você vai procurar a incidência transoral também e tem os tipos de fratura de odontoide, que a gente vai ver aqui. O objetivo dessa radiografia é mostrar para você o odontoide e C1, a relação do odontoide com C1. Então veja aqui, você nunca mais, depois de hoje, vai deixar de visualizar um processo odontoide. As fraturas de odontoide podem ser tipo 1, 2 e 3. Tipo 1 é a ponta, tipo 2, que é a mais frequente, é da base, tipo 3 envolve o corpo de C2. Então, geralmente, tipo 2 e 3 são cirúrgicas. Aqui, olha só nessa radiografia, à esquerda do slide, veja C2, olha, mais largo, processo espinhoso, olha o odontoide aqui, não tem fratura nessa, ok? Mas nesta aqui, você já vê a transoral, fratura do tipo 2. Tá, aqui é uma fratura de odontoide. Bacana? Vamos adiante. Fratura de Hangman, também chamada fratura do enforcado. É a fratura de C2 no processo espinhoso, geralmente por hiperextensão. Nessa radiografia, veja que C2 é o mais largo e teve um fenômeno aqui que o processo espinhoso despencou em C2, né? Isso é chamado de fratura de enforcado. Geralmente esses pacientes são graves. Fratura de Chance. A fratura de Chance é uma fratura transversa de um corpo vertebral. Geralmente, lesões torácicas baixas ou lombares, tórax com lombares. Pensa um pouco, vou voltar aqui a imagem da radiografia. Pensa nesse corpo vertebral, como ele é largo, como ele é grande, como ele é forte. Imagina a energia cinética necessária para uma fratura como essa. Então lá vai mais um aprendizado nessa aula de agora, nessa aula de hoje. Sempre que você vir uma fratura de um corpo vertebral, de uma vértebra como essa, uma vértebra lombar, você vai pensar, tem lesão intraabdominal. Tem alguma víscera lesionada, porque a energia cinética necessária para fraturar uma vértebra como essa é muito alta. Então, você não sabe operar osso, você não vai fixar essa fratura, você vai deixar o paciente imobilizado. Porém, você tem que investigar a lesão de vísceras intraabdominais. E lembre que nos pacientes que têm lesão de medula, lesão alta, pode ainda ter, o que eu já falei atrás, pode até não ter dor abdominal. E aí você está com um problema para resolver. Você tem que investigar a lesão de vísceras abdominais. Os pacientes têm que ser imobilizados, tá? Eles podem ficar imobilizados em uma maca, em uma cama, não necessariamente ele precisa ficar em prancha. A prancha rígida deve ser retirada o quanto antes, você deve usar inteligência e parcimônia quando você vai tirar a prancha rígida. Exemplo, você está atendendo um paciente de 120 quilos que vai precisar transitar pelo hospital, toda a equipe vai ter que transportar esse paciente para fazer outros exames na investigação de várias lesões. Aí você vai manter esse paciente na prancha. Uma vez que você fez seu exame primário, avaliou tudo, fez até exame secundário, definiu quais lesões e quais especialistas o paciente vai precisar, você pode tirar a prancha longa sem dúvida, a prancha rígida, porque existem inclusive relatos de pacientes que evoluíram com úlceras de pressão,
no occipito, na região sacral, na região dos calcâneos. Então, cuidado com isso. E a imobilização desses pacientes pode ser feita no leito mesmo, de forma adequada. Não necessariamente o paciente vai ficar numa prancha rígida, ok? Importante essa informação aí. Então, aqui a fratura de Chance. Sempre que eu vir uma fratura de Chance, eu vou pensar numa lesão de víscera intraabdominal. Quando e como eu vou retirar o colar? No ATLS está lá dizendo que você pode tirar no pré-hospitalar, mas isso não é da alçada do ATLS, aí é PH-ATLS. Então vamos falar do intra-hospitalar. O paciente tem que estar acordado, consciente, orientado. Não pode ter uma outra região com uma dor ou com uma lesão que possa distrair esse paciente. Ele não pode estar alcoolizado nem sob efeito de drogas. Uma vez que esse paciente está nessas condições, você vai conversar com ele. Se ele está nessas condições, você vai conversar. E ele responderá: seu José, olha só, eu vou abrir esse colar, não mexa a cabeça. Seu José não vai mexer. E aí você vai palpar a região cervical. Se o paciente tiver dor, volta o colar, radiografia. Se o paciente não tem dor, você vai dizer para ele: seu José, mexa o senhor, seu José. Então é ativo. Não é você que vai mexer. O paciente tem controle sobre a própria dor. Então quem vai mexer a cabeça é seu José. Seu José, mexa, por favor, a cabeça para um lado e para o outro. Então, já passamos por vários estágios. Primeiro, o paciente está acordado, não tem álcool, não tem drogas, não tem nenhuma outra lesão que faça com que esse paciente fique distraído e não dê atenção à região cervical. Você retirou o colar, palpou, pediu para o paciente movimentar para um lado, ele movimentou para o outro, não tem dor. Agora você vai exagerar e você vai dizer: encoste o queixo no peito. O paciente encostou o queixo no peito e aí não tem dor, pode tirar o colar e dar para o pessoal do SAMU. Ok? Esse paciente não tem lesão e não precisa de radiografia. Ah, mas e aí, Franklin, tem uma forma organizada? Tem isso por escrito? Tem. Procura aí no ATLS a Canadian C-Spine Rule, que é a regra canadense, e procura também a Nexus, que é a National Emergency X-Radiography Utilization Study. O que eu fiz aqui foi falar um mix dos dois. Na verdade, tem um pouco do Nexus, tem um pouco do Canadian C-Spine Rule, mas não está errado, tudo que eu fiz aqui, se você fizer, vai dar certo, ok? Mas se você disser: não, eu quero seguir direitinho um, quero seguir direitinho o outro, você pega a tabela do CCR, você pega a tabela do Nexus e segue a risca, ok? Então lembre-se, nos pacientes com trauma de medula, pode ser necessário usar drogas vasoativas e o ATLS preconiza essas três aí: fenilefrina, dopamina e noradrenalina. Ah, mas existem outras? Existem. Você pode usar as que tem no seu serviço, você pode estudar mais, inclusive você vai estudar mais do que eu falei aqui para vocês. O uso de corticosteroide não necessariamente não está indicado, não tem indicação, o ATLS não fala que você deve usar. Em edições anteriores falava-se na metilprednisolona, mas os estudos não mostraram benefício. Ah, mas o doutor neurocirurgião fulano de tal disse que usa. Bom, isso aí ele vai usar. Inclusive, se o paciente tem lesão de medula, você vai pedir a avaliação do neurocirurgião. Nos pacientes com choque neurogênico, lembre-se, ele vai ter hipotensão, você vai hidratar esse paciente. Cuidado, ele pode ter um edema pulmonar. Você hidratou, encharcou o paciente, ele vai ter um edema pulmonar, sem dúvida. Então, nesses casos em que você já fez bastante volume, é possível e é necessário, talvez, que você faça droga vasoativa. E você deve transferir todos os pacientes para um centro especializado. Ah, meu centro especializado fica a 200 e tantos quilômetros. Não é problema, você vai ter que transferir. O problema maior é do paciente. Aqui você tem a minha página no YouTube, a minha página pessoal, que também trabalho com várias outras coisas, e a minha página no Instagram, que é de medicina. Eu também tenho outro Instagram, que é o Franklin Andrade. Eu espero, sem dúvida, que você tenha gostado, vocês, né? Não só uma pessoa assistiu, que vocês tenham gostado das aulas que eu preparei com carinho aqui para vocês. Se desejarem que eu faça outras desse mesmo livro, ainda faltaram aí trauma geriátrico, trauma pediátrico, trauma na gestante e queimaduras. Se vocês desejarem, coloca comentário aí. Quando chegar em 500 comentários, aí eu faço essas aulas para vocês. Não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. É importante que informação de qualidade, e eu sei que essa informação aqui é de qualidade, chegue até vocês e até pessoas que podem se beneficiar com isso.
Para mim é um grande prazer trazer para vocês esse conteúdo aqui e eu não vou parar por aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Fui.